E agora? Os amigos bebem, a família bebe, só eu, não tem ninguém aqui para me apoiar. Vai mesmo com medo, segue fazendo a tua parte, foca no que você tem controle. Eu sei que essas palavras, você olhando para elas agora, elas não têm o peso que tem, de verdade. Mas num momento de aflição, num momento de dificuldade, num momento de insegurança, você lembrar que tudo o que você precisa fazer é focar no que você tem controle, muda a tua vida. Porque senão você começa a perder tempo com coisas que não cabem a você. É uma questão de prioridade. É uma questão de você organizar isso. Dizer que você não consegue é só uma desculpa para você não se responsabilizar porque você não quer olhar para o fato de que você não quer tanto assim. Você tem vergonha, você tem medo de olhar para si mesmo e admitir que você não quer tanto assim. Aí você arruma essas desculpas que vão te travando, te bloqueando. Coragem não é você fazer quando você não está com medo. Coragem é quando você está morrendo de medo, mas você coloca a fralda e vai. E as coisas boas da vida, elas são para as pessoas corajosas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre fazer quem ama parar de beber é possível. Existem pessoas que conseguem, talvez você está assistindo esse vídeo, ele é mais direcionado para você que já percebeu que é possível, que você já viu pessoas em algum lugar, você já viu algum depoimento, alguma prova, Hoje, por exemplo, foi postado, a gente postou aqui nas minhas redes sociais, uma história, um depoimento de uma aluna que conseguiu fazer o esposo vencer a resistência dele, para que ele parasse de beber. E ela conta a história. A gente conversa durante mais de meia hora, sobre a história de como é que ela fez isso, o que aconteceu, como é que era antes e como é que está agora. É uma história muito bonita, muito emocionante, de muita coragem, de muita garra, de perseverança e também de seguir o caminho, Que não adianta você ter um objetivo, mas você não seguir o caminho, É uma aluna que seguiu o método ACA, que seguiu os passos do curso ACA. E aí você talvez assista a história dela e você pensa, olha, então tem alguma coisa aí. Então é possível, É possível você influenciar uma pessoa a parar de beber. É possível, então, e talvez agora surja uma outra dúvida. Tá bom, existem pessoas que fizeram isso, tá? Porque chega um momento que talvez você demore um pouco, mas vai chegar um momento de que eu vou te apresentar tantos estudos de caso, tantas entrevistas com alunos, tantos depoimentos diferentes nas mais diversas situações, que vai chegar um momento em que você vai se dar conta de que está bom, é possível, vai passar dessa etapa, Só que daí talvez venha o pensamento de ok, é possível, mas será que eu consigo? E esse obstáculo, certamente, se você não vencer ele vai te travar e vai impedir você de conseguir fazer quem você ama parar de beber também. E por que as pessoas têm esse pensamento? Que é o seguinte... por que as pessoas têm esse pensamento? Porque faltam provas na realidade dela. Talvez você vê na internet, você está vendo uma história de alguém, ou alguém assiste uma live de entrevista com um aluno, E essa pessoa ela não é da sua cidade, você nunca viu ela na fila do mercado, você nunca conversou com essa pessoa ao vivo, carne e osso. Talvez é porque esse pensamento surja porque faltam provas na sua realidade, no seu convívio direto. Talvez você sai daqui, você está assistindo os vídeos na internet, de repente você está empolgada, começou a se animar, aí você olha ao redor, vai conversar com alguém, sei lá, você sai de casa, vai conversar com alguém na praça, e aí a pessoa te olha estranho. Aí você ouve a história de uma pessoa que, nossa, tinha alcoolismo na família e aquilo lá foi uma tragédia. E daí na sua realidade você convive com pessoas em que isso é uma alienígena, que isso é uma coisa muito fora do padrão, que isso é uma coisa muito longe do que as pessoas ao seu redor vivenciam. E por não ver isso acontecer, você acaba tendo dúvidas de que você especificamente, com o seu nome, com a sua genética, com o seu DNA, na sua cidade, no seu momento, você vai conseguir.
E aí você vai lá, vai ver uma prova de alguém que conseguiu fazer quem ama parar de beber numa situação pior que a sua. Mas a cabeça, às vezes, ela não é suficiente, né? Porque faltam provas na sua realidade. E o que eu quero dizer com isso? O que eu não quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que, é possível, então é fácil. Né? É possível, então é fácil. Não é fácil. Eu nunca ouvi falar de uma aluna ACA que conseguiu, né? Uma pessoa que foi heroína da própria história. Uma heroína ACA contando para mim que foi fácil. Não é fácil, dá trabalho. E é melhor e mais confortável você dizer para você mesmo que você não consegue do que você aceitar, reconhecer que lá no fundo você não quer fazer o que tem que ser feito. Você não está disposto a fazer o que tem que ser feito. Por quê? Mais uma vez, é aquela velha história, né? A pessoa está gorda, né? Por conta da tireoide. Não é tireoide. Não é porque eu como cheeseburger dia sim, dia sim. É por causa da tireoide. Ou o alcoolista. Eu bebo, mas é porque eu estou estressado do trabalho, né? Então, pessoa estressada do trabalho, a única solução é o quê? É beber. Ela faz o quê? Ela coloca uma ideia de que ela não consegue, que ela especificamente não consegue, porque ela para fora de si. Ela coloca essa responsabilidade para fora. Né? Alguma coisa do cenário. Hoje mesmo eu ouvi uma aluna me procurou falando assim, Vitor, olha só, o meu esposo, ele parece, eu não tenho nenhuma evidência disso, eu não tenho nenhuma prova disso, mas de algum lugar eu pensei que ele era depressivo. Se ele era depressivo, então eu pensei assim, depressivo não vai dar certo, né, Vitor? Depressivo não vai dar certo, né? E daí ela me disse assim, Vitor, eu vou te confessar. Eu entrei no curso ACA há alguns meses, mas eu não assisti muito às aulas. Sabe por quê? Porque eu não tive muito tempo. Eu não tive tempo para assistir às aulas. Depois ela começou a me contar dos finais de semana que ela vai passear, né? Quase todos. Ela começou a me contar que ela não estava trabalhando nas últimas semanas, que eu estava de férias. Mas ao mesmo tempo, percebe, isso não é por mal. Eu tenho certeza que no primeiro momento que ela me contou isso, ela estava fazendo o que com a vida dela? Uma coisa que você também pode fazer se você não se dá conta com a sua vida, que é você assistir a sua vida, assistir o filme da sua vida, assistir a história da sua vida como um espectador. E isso, pelo jeito de falar, pelo jeito de pensar, isso aparece. Quando você assiste, quando você relata as coisas da sua vida, como se você fosse um espectador. Não como se você fosse um ator. Não como se você fosse parte integrante da história. Como um espectador, uma pessoa que não tem poder de mudança. Em outras palavras, a gente poderia dizer uma posição, né, de vítima, realmente, da história. Né? Na história, no enredo ali, é uma posição de vítima. Ao invés de ser uma posição de uma pessoa que está integrando aquela história e que poderia, sim, ser heroína da própria história. Só que o que acontece? Na dificuldade, você vai, se você não tiver ligada, se você não tiver amparada, se você não tiver, por exemplo, no curso ACA tem a comunidade de alunos, que é uma oportunidade de você vivenciar momentos bons e ruins. Porque é por isso que eu chamo ela de família ACA. Porque nessa jornada de fazer quem você vai parar de beber, não são só flores, longe disso. Tem altos e baixos, tem dificuldades, tem, como toda a história, como toda jornada. E se você não se apegar, não se envolver nisso, metade do caminho você está deixando para trás. Por quê? Porque você vai tender, no momento de fraqueza, no momento em que você começa a fazer uma coisa e você não vê resultado porque você não fez ainda o suficiente, você começa a perder a confiança. E quando a gente perde a confiança, às vezes, ao invés da gente se responsabilizar e olhar, poxa, eu não estou fazendo tudo que eu poderia fazer, eu começo a culpar os outros. É a mesma coisa que eu faço às vezes com a coitada da minha nutricionista. É tão legal
E às vezes eu chego lá né? Eu tô melhorando, mas eu tô indo no meu ritmo, eu tô evoluindo, viu? Tô evoluindo. Mas eu não como tantas frutas como deveria comer todos os dias, né? Não como tantas frutas, esse é um desafio para mim. E recentemente, né, nos últimos meses aí, no começo do ano, principalmente quando meu filho nasceu, eu não emagreci, eu ganhei peso. E eu chegava, e eu vou te falar, eu ficava meio desanimado. Ficava pensando, poxa, mas é porque a dieta é difícil. Ah, mas é porque eu tenho um filho, né, que acabou de nascer, então tudo se justifica. E o que acontece? Eu tropecei. Aí eu comecei a pensar, poxa, achar subterfúgios, achar formas de olhar assim, ó, tá, tem gente que consegue ficar em forma. E aí eu vou na academia de segunda a sexta, todo dia, né? E eu vi pessoas que começaram na academia depois que já estão com resultados melhores que os meus. E se a gente não tiver a cabeça firme nessa hora de não se comparar, você vai começar a perder sua confiança. E quando você perde a confiança, você começa a desanimar do processo. E emagrecer ou ficar em forma é muito simples. Não é fácil, mas é simples. A minha nutricionista passou uma dieta, a gente conversou ponto a ponto. É simples, não é difícil. Ela me ajudou a montar dentro da minha realidade, mas não é fácil. E o que acontece? Eu poderia, e por alguns momentos breves eu pensei, poxa, mas acho que eu não consigo. Porque eu tenho 1001 razões para dizer para mim que eu não consigo. Mas é mentira. É mentira. Quando eu paro para me dar conta que eu estou fazendo isso comigo, eu já paro de uma hora para outra e eu falo o quê? Esse é um cacoete meu que tem uma aluna minha que ela me contou que ela também começou a usar essa dica. Eu li um livro uma vez que dizia o seguinte, e essa frase me marcou. Imagina que os problemas da vida podem ser medidos em níveis de dificuldade. Isso é uma medida arbitrária, de 0 a 10. Imagina que o pior problema que você consiga imaginar seja o nível 10. E aí você olha para o seu problema, ele é nível 6. É um problema significativo. Só que o que acontece? Você vai achar esse problema grande ou pequeno em comparação. Em comparação com o tamanho, com o seu tamanho, com a sua capacidade, com a sua potência, com a sua confiança, com a sua garra para lutar. Então, se você tem um problema que é nível 6 e você é uma pessoa pequena, nível 3, por quê? Porque você foge dos desafios. Porque você, quando está difícil, você espana, você foge. Você cai fora, você desiste. Quando está difícil, você se acostuma a entrar nessa parada de eu não consigo, não dá para mim, a minha situação não rola. Você é pequena. Aí você olha para o problema nível 6, você é nível 3. Você se apavora. Então, esse livro dizia o seguinte, e eu uso isso para mim também, quando eu me pego pensando dessa forma vitimista, e essa minha aluna me contou que ela também está fazendo isso, eu achei isso muito legal, ela olha e fala para si mesma, pequeno, pequeno, pequeno. Tô sendo pequeno. Quando eu olho para uma situação, eu falo, não consigo, eu tô sendo pequeno. E se eu for pequeno, o problema vai me engolir. Então eu tenho que buscar crescer. Se o problema está grande, eu tenho que crescer. Você está entendendo? Você precisa fazer o quê então? Se capacitar para isso. Né? Se capacitar. Para você ir superando os obstáculos um depois do outro. Né? E parando de dar desculpas para si mesmo. Por exemplo, vou te dar um exemplo da minha dieta. Uma coisa que me dificultava fazer dieta, se você me acompanha há mais tempo, você vai ver que volta e meia isso aparece na minha vida, mas já faz quase 6 meses que não aparece mais. Mas eu não posso ter na minha casa maionese. Ai, Vitor, que besteira. Besteira para você, para mim não é. Respeita a minha dificuldade. Né? Minha dificuldade é essa. Eu não posso ter maionese na minha casa, eu sou desses. Se não, minha amiga, eu boto maionese em qualquer coisa que você imaginar, menos em doce, né? O pão eu boto maionese. Sei lá, se alguma outra coisa eu vou comer, sei lá, vou comer uma batata cozida, boto maionese. Adoro. Taca ali maionese. Só que se eu tiver maionese em casa, eu vou comer.
Se eu ficar contando com o meu autocontrole, é burrice. É burrice. Simplesmente burrice. Aí eu falar que eu não consigo seguir a dieta porque eu não consigo resistir à maionese, tá bom, eu não consigo resistir à maionese. Então eu não compro, não tem maionese aqui em casa. Não tem. Você tá entendendo? Isso é um exemplo de parar de ser vitimista, de parar de ter esse ciclo de pequeno, ser pequeno na vida. E começar a olhar, beleza, cara, tá bom. Eu não posso ter maionese, tá bom. Então o meu objetivo é maior do que isso. Porque hoje o meu objetivo não é só fazer uma alimentação mais saudável para mim. Agora eu preciso dar exemplo pro meu filho. Né? A minha realidade é essa. Então cada vez eu começo a ter mais motivos e isso também vai me levando a superar. Vai me levando a aceitar, fazer mudanças que vão me levar até o meu objetivo. E eu vou subindo, eu vou melhorando do meu ritmo. Você não vai me ver de repente, dificilmente você vai me ver daqui um mês com 10 quilos a menos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o quê? Você parar de dar desculpas para si mesmo e você se comprometer com um processo. E não fazer de qualquer jeito. Eu vou na nutricionista, por exemplo, para ela me dar um caminho, para me ajudar numa dificuldade. Porque quando uma coisa é importante para você e você não acha que vale a pena você, por exemplo, investir para alguém te ajudar, para alguém te dar a mão, para alguém te orientar e te dar o caminho, você está sendo pequeno. Você está sendo pequeno. Está sendo vítima também. Porque é natural isso. E eu vou te dar um exemplo de uma aluna minha que acontecia o quê? Ela falava no início, ela ficou travada algumas semanas nisso. Nas primeiras semanas do curso, era uma época que tinha mentorias ainda. E aí ela me dizia o seguinte: Vitor, eu acho que, cara, eu não vou conseguir. Pra mim não vai dar. Sabe por quê? O meu esposo, ele tem uma empresa, ele é o chefe, ele paga a própria bebida, e não só a dele, ele paga a bebida pros outros e ele bebe no trabalho, Vitor. Não é normal. Na empresa dele, por acaso, é normal. Uma quinta-feira à noite, à tarde, né, final de tarde, ele é encontrado pelos funcionários desmaiado de tanto beber, e isso é um dia normal. E agora? Os amigos bebem, a família bebe, tudo com ele. Ela me disse: Vitor, só eu, não tem ninguém aqui para me apoiar. E eu disse para ela o que eu vou dizer para você. Vai mesmo com medo, segue fazendo a tua parte, foca no que você tem controle. Eu sei que essas palavras, talvez você olhando para elas agora, elas não têm o peso que têm, de verdade. Mas num momento de aflição, num momento de dificuldade, num momento de insegurança, você lembrar que tudo o que você precisa fazer é focar no que você tem controle, muda a tua vida. Beleza, tem um monte de gente fazendo errado, mas o que você precisa focar? No que você tem controle. Porque senão você começa a perder tempo com coisas que não cabem a você. E aí depois você vai me dizer que não tem tempo para estudar. Pô, todo mundo tem meia hora no dia para estudar. Todo mundo tem. Não tem como. Não tem como não ter meia hora no dia. Se você está assistindo esse vídeo, você tem. Você tem. É uma questão de prioridade. É uma questão de você organizar isso. É uma questão de você colocar. Porque assim, ó, dizer que você não consegue é só uma desculpa para você não se responsabilizar, porque você não quer olhar para o fato de que você não quer tanto assim. E você tem vergonha, você tem medo de olhar para si mesmo e admitir que você não quer tanto assim. Você tá entendendo? Aí você arruma essas desculpas que vão te travando, te bloqueando. E aí você não quer tanto assim, às vezes você não quer tanto assim, porque você tem medos secretos, mais profundos, mais obscuros. Que medos são esses? Um medo muito grande é o medo de você se entregar. Esse medo ele é bem comum. Ele acontece na maioria das relações. De família, ou amorosas também, ou até de amizade. Pô, como é que eu vou me entregar para uma relação? Vou me esforçar e eu corro o risco, por natureza, de ser rejeitado. Então eu faço o quê? Eu minto para mim mesmo. Né?
É igual aquela música. Sabe que as músicas, elas... elas são uma forma de expressar coisas que a gente vive, né? E tem uma música muito famosa que ela expressa poeticamente esse medo que eu tô te falando. Você já ouviu aquela música? Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Sabe que música é essa? Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. O que ele tá dizendo nessa música? Famosa essa música, né? Nunca tinha ouvido dessa minha voz maravilhosa, né? Mas essa música ela fala desse medo tão presente e tão realista, tão profundo, se você for olhar, que ele está falando o quê? Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Por que ele fala isso? Ele fala o tempo todo: eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas eu não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Aquele sentimento que você tem de, poxa, eu tenho medo de me entregar. Eu tenho medo de fazer o meu melhor. Eu tenho medo de me decepcionar. Eu tenho medo de olhar para eu tentar de verdade uma coisa e aí eu não conseguir na velocidade que eu queria e eu me sentir um fracassado. E aí eu escolho ser um fracassado, eu escolho ser uma vítima, eu escolho continuar no ciclo do alcoolismo, nessa ilusão louca, nesse mundo de fantasia nojento, porque dá medo. Dá medo de você colocar o teu ego, o teu orgulho à prova. Porque enquanto você está fazendo sem muita pretensão, eu até quero que quem eu amo pare de beber, mas eu não vou levar isso tão a sério. Mas você não fala isso. Você não fala nem isso. Você fala, eu até quero, mas eu não consigo. Por quê? Eu não tenho paciência. Eu não consigo prestar atenção nas coisas. Eu não tenho... O meu familiar não vai responder a isso, porque o meu familiar, ele é loiro, né? O marido da Tereza, ele é moreno, né? O cabelo dele é preto, o meu ele é loiro, então não tem como. Você percebe? São mentiras. Então chega de mentira. Chega de mentira. Não tem, porque o lado do ciclo da sobriedade, ele é um ciclo diferente do ciclo do alcoolismo. Pensa aqui, ó, o ciclo do alcoolismo são as atitudes e os comportamentos, as emoções, as dinâmicas que alimentam o alcoolismo. Desse lado tem preguiça, orgulho, mentira, covardia, imediatismo, derrotismo. Isso tudo está desse lado do ciclo do alcoolismo. O ciclo da sobriedade, ele é feito de quê? Verdade, honestidade, comprometimento, coragem. E coragem não é você fazer quando você não está com medo. Não é você, porque quando você não tem medo, não tem lugar para ter coragem. Coragem é quando você está morrendo de medo, mas você coloca a fralda e vai. Tá entendendo? Coragem é isso. E as coisas boas da vida, elas são para as pessoas corajosas. A maioria prefere ficar nesse ciclo do alcoolismo. Por quê? Porque não se desafia. Porque acaba se deixando levar por esse vitimismo, essa mentira que conta para si mesmo. Porque não tem coragem de dizer que não quer fazer, não tem coragem de falar que, olha, eu não estou fazendo o meu melhor. Aí mente dizendo que não é possível. E se não é possível, eu não preciso fazer nada. Vitor, então, já que não é possível, eu não preciso me preocupar. Já que não é possível, eu posso desistir. Porque não faz diferença.
Então eu não preciso me sentir mal de tá abandonando as coisas importantes da minha vida, porque eu criei na minha fantasia, nesse mundo de ilusão do ciclo do alcoolismo, de que eu não consigo. Mas a verdade, sabe o que é? Você pode me falar o seguinte: Vitor, eu quero, Vitor, mas é realmente difícil. Eu tô falando sério, eu quero que a pessoa que eu amo pare de beber. E eu quero ser parte da solução, mas é difícil. E eu concordo com você, é difícil. E o que você vai fazer a respeito disso? Você vai focar no problema ou na solução? Porque quando a gente quer uma coisa de verdade, a gente faz igual aquela história da mãe que tira o filho debaixo do carro porque ela arruma forças, não sei de onde, ela cria forças de algum lugar e consegue levantar um carro, um trator, um caminhão, o que for. Tem uma história que eu estava assistindo um seriado um tempo atrás de um policial que ele viu o colega de trabalho dele, o carro capotou, o colega estava embaixo do carro e ele ficou tão desesperado que ele quebrou as duas pernas, o braço, ele quebrou várias partes do corpo, tentando com toda a força levantar o carro para salvar a vida do colega dele, policial. E conseguiu. E todo mundo ficou admirado. Falou, como é que pode? Ele se arrebentou todo. E você não precisa fazer isso ainda para fazer que você não parar de beber. Mas você entende que quando você fala que não dá, você olha o seu filho debaixo com a cabeça embaixo da roda de um carro. E você vai ter sangue de barata de olhar e falar que você não consegue. Ou você vai com toda a força do universo. Você vai dar tudo de você. Você vai dar um braço, se for necessário, para que aquilo aconteça. Para tirar o seu filho dali. Né? Isso é para você que é mãe, né? Ah, mas mãe é diferente. Mãe não pode abandonar o filho. Pode, e a maioria abandona. Eu vou te falar, na minha audiência aqui, você pode ver. A maioria das pessoas... Ah, Vitor, por que você fala tão pouco de mães? Porque, estatisticamente, mães são mais vítimas. Estatisticamente. Parabéns para você que não é. Eu tenho várias alunas que não são. Várias. Mas da minha audiência, quando chega uma mãe reclamando, eu já sei que a chance dela desistir em uma semana, duas, a hora que começar a falar umas coisas mais sérias para ela, é gigantesca. Porque tem uma série de pessoas lá para massagear as costas dela e dizer, pobrezinha dessa mãe, que não fez merda nenhuma. Não fez nada de produtivo. Não fez nada de certo. Ela não tinha obrigação de saber. Mas não fez nada. Mas daí você... Ai, porque eu não consigo, pobre de mim. Cara, né? Fala aí, se é mãe ou esposa que tá aqui. Como é que é a relação com a tua sogra? Ela te ajuda? Se ela te ajuda, abraça essa mulher. Abraça essa mulher porque ela é massa. Porque a maioria não faz isso. A maioria só fala. Ah, não, uma mãe faz tudo por um filho. Adora falar com a boca cheia. Mas não faz. Faz não. Acaba para a esposa mesmo, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Por quê? Ah, porque a esposa é mais fácil? Não. Não é porque a esposa é necessariamente mais fácil. É porque, estatisticamente, as mães abandonam mais. E elas falam que não. Só que eu, há muito tempo, eu tenho uma forma de olhar, de calcular o comportamento das pessoas, que eu vou recomendar para você também, que ela é infalível. Ou ela é muito mais próxima do infalível. Não escuta o que as pessoas falam. Escuta o que as pessoas fazem. Que falar é fácil. A palavra, né? Falar, você consegue falar qualquer coisa. Agora, vai ver o quanto que a pessoa se compromete de verdade. Vai ver o quanto ela está disposta a entrar de cabeça para ser parte da solução. E olha só, talvez a pessoa pergunte, né? De vez em quando surge essa pergunta. Vitor, como é que você pode dizer com tanta certeza assim de que eu vou conseguir fazer quem eu amo parar de beber se eu entrar no curso ACA? Como é que você pode dizer com tanta certeza que eu, especificamente, aqui na minha situação, eu vou conseguir? Sabe o que eu vou te dizer? Eu não disse isso. Eu não posso dizer que você vai conseguir.
Eu não posso dizer isso. E eu não digo isso. Eu posso dizer que é possível. Agora, como que você vai lidar com isso? E eu posso mostrar casos de pessoas que já fizeram. Agora, se você vai conseguir, você que tem mais a mostrar. Você tá entendendo? E daí eu te pergunto outra coisa. Você, Vitor, mas você não me dá assim, uma certeza que vai? Eu dou garantia, eu não dou certeza, porque eu não sei, eu não te conheço. Né? Eu já vi pessoas em situações mais variadas. Só que daí eu vou te fazer uma outra pergunta. E se você não entrar no curso ACA? Você vai fazer o quê? As suas chances são melhores? E aí, qual que é o custo de você não fazer? Continuar nessa mentira, fingindo que você não quer? Aí vai esperar mais uma oportunidade, vai esperar mais... Não, eu vou esperar na próxima, eu faço. Tá bom. Mas é assim que você está lidando. Essas decisões que você toma, elas falam especificamente sobre o nível do teu comprometimento. Né? E palavras são fáceis, agora atitudes são o que mostra, né? Que a pessoa às vezes pensa, mas o curso ACA, poxa, é tanta dedicação, tanto investimento, pô, é um custo muito alto. E quanto que custa não fazer? Já pensou? Quanto que custa não fazer? Quanto que custa não saber lidar com essa situação para fazer quem você ama parar de beber? Quanto é que custa? Calcula aí em 1 ano. Quanto é que custa não saber? E claro, a gente não pode calcular de uma forma nem financeira, que claro, passa dos 10 mil reais num ano para qualquer alcoolista. Passa dos 10 mil reais num ano fácil. O custo de não saber. E é cretino querer colocar um valor em coisas que não têm valor. Coisas que não têm preço. Porque às vezes é isso que custa você não saber lidar com o alcoolismo de quem você ama. A vida da pessoa que você ama. Ah, Vitor, mas eu não consigo enxergar o que mais, eu me esforço tanto, eu não consigo enxergar o que mais eu posso fazer. É porque, ó, eu vou te falar uma coisa na real aqui. Tem coisas que você só vai ver dentro do curso ACA. Não tem como ver fora. É como se eu tentasse explicar para você como é que é o mar, sendo que você nunca viu o mar. Você não vai entender aquilo. Você não está pronta para entender aquilo. Então, o jeito errado de você fazer quem você ama parar de beber é você achar que, ó, é só a força de vontade. Não é só a força de vontade. Isso é um pedaço. Só o amor, né? A vontade, o amor que eu tenho, o amor, né? Tem uma aluna minha que falou assim, o amor consegue tudo. Sim, o amor junto com o método. É o amor e a estratégia. Né? Você precisa das duas coisas. E existem momentos que são uma encruzilhada, que você tem que assumir um risco. O risco de fazer e o risco de não fazer. E se você ficar demorando para tomar essa decisão, o que vai acontecer até lá? E você já pensou? Quando você olha assim, mas Vitor, eu tenho certeza que eu não consigo. E aí você nem tenta. E aí eu quero te fazer uma pergunta. E se um exercício aqui, ó, de imaginação. Você já pensou, e se você estiver errada? E se você estiver errada? E se talvez você fosse conseguir? Então, a pior coisa que você pode não fazer, se isso é importante para você, é não dar o primeiro passo dentro do caminho. Porque daí você só se preocupa com o próximo passo. Né? Tirando do caminho as mentiras que você conta para você mesmo. Como? As pessoas não me apoiam, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Quanto tempo por semana você se dedica a isso? E outra, quanto tempo por semana você passa vendo besteira na rede social? Quanto tempo? Dependendo do seu celular, você consegue até ver. Numa semana, eu garanto que a maioria passa pelo menos meia hora. Mínimo, no mínimo. Tá entendendo? No mínimo. Então, olha só. Eu vou te dar uma sugestão que pode te ajudar. Quando você pensar que você é fraca, que você não consegue, que é impossível para você, você entra nesse padrão vitimista, eu vou te sugerir, tá? Pega se quiser, mas é uma sugestão, de você adotar um pensamento de que eu sou um ser em constante evolução.
E usa isso em todos os momentos. Porque quando você erra, ao invés de você se julgar, você pensa, não, eu sou um ser em constante evolução. Quando você entrar com aquele pensamento, se ele vem às vezes, mas se o outro está errado, eu não tenho que mudar. É mais um pensamento do ciclo do alcoolismo. Você coloca na tua cabeça a ideia, eu sou um ser em evolução constante. Porque você começa a alimentar uma mentalidade ligada ao ciclo da sobriedade que vai te colocar no trilho para fazer quem você é parar de beber. Então, como é que você resolve esse negócio de meu Deus, eu não consigo, para mim não dá, a minha circunstância não é a melhor? Né? Eu sei que às vezes não adianta mostrar 300 casos, não interessa, porque se você estiver bloqueada com isso, esfregar na tua cara que é possível, não vai ser possível, porque você está no papel de vítima, porque você está lutando contra um medo interno teu. Então o que você precisa fazer? Você precisa começar a observar. É um exercício de autoobservação. De quando você começa a entrar com esse raciocínio de vítima da situação. Porque beleza, tá difícil? Tá difícil. Então se tá difícil, pequeno, pequeno, pequeno. Eu que sou pequeno. Porque daí, mas Vitor, o problema é que é grande. Beleza, mas se você pensa que o problema é grande e que você é pequena, eu tenho que crescer. Aí eu cresço, fico maior que o problema, e aí eu não me apavoro mais tanto. Eu sou um ser em evolução constante. Você está entendendo? Porque começar a reconhecer isso já vai te ajudar. Você já vai começar a ter isso no seu radar, já vai começar a ter mais condições de flexibilizar isso e enxergar mais a realidade como ela é. Você não quer fazer quem você é parar de beber? Tudo bem, isso é uma decisão sua. Agora, quando você fala que você não consegue, você está sendo vitimista. Vitimista. Você está se entregando, querendo que o outro melhore. Você está se enfiando no ciclo do alcoolismo, esperando que o ciclo da sobriedade brote na sua vida. Você está entendendo? Você gostou desse conteúdo? Comenta aqui para mim se você ficou até o final. Compartilha com outras pessoas que você acha que pode se beneficiar das informações. Me segue em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!